Olá, turminha! Um forte abraço a todos, Deus os abençoe. O tema da aula de hoje é divisibilidade e os critérios de divisibilidade. Então, nós sabemos que existe dois tipos de divisões, a divisão exata e a divisão não exata. Vamos ver cada uma delas. A começar pela divisão exata. Quando é que uma divisão é exata? Quando ela apresenta o resto igual a zero. Então, olha o exemplo aqui. Peguei 50 e vou dividir por 2. Então, 5 dividido por 2 dá 2, porque 2 vezes 2 é 4, e 4 para chegar a 5 sobra 1. Abaixo a próxima casinha, o zero. Então, eu obtive 10 agora para dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, porque 5 vezes 2 é 10, e 10 para 10, nada. Quando o resto da divisão é igual a zero, eu posso concluir que eu tenho uma divisão exata. Então, lembrando, quem é o nosso quociente? O quociente é o resultado da operação. Então, o quociente é o 25. E qual foi o resto da divisão? É zero. Com isso, eu posso concluir, então, que o 2 é um divisor do 50, porque o resto da divisão foi zero. E com isso, eu posso dizer que 50 é divisível por 2, porque o resto da divisão foi zero. Logo, o 50 é um múltiplo de 2. Ele também vai estar na tabuada do 2, correto? A próxima divisão, então, é uma divisão não exata. Quando é que eu tenho uma divisão não exata? Quando ela apresenta o resto diferente de zero. Quando eu falo diferente, qualquer valor que não seja igual a zero. Olha o exemplo aqui. 17 dividido por 5. Na tabuada do 5, eu não vou encontrar o 17. O número mais próximo que eu vou encontrar é o 15. E 5 vezes 3 ou 3 vezes 5 vai resultar em 15. Então, lá, 3 vezes 5, 15. 15 para chegar a 17, eu vou ter um resto 2. Se sobrou o resto, então essa divisão não é exata. Eu pergunto, quem é o quociente dessa divisão? O quociente é o resultado que eu obtive, o 3. E o resto foi 2. Com isso, eu posso concluir que o 5 não é um divisor do 17. Por que o 5 não é um divisor do 17? Porque a divisão não foi exata. Eu obtive resto. Logo, 17 não é divisível por 5, porque eu obtive resto. E com isso, eu concluo também que o 17 não é um múltiplo de 5. Ele não vai estar na tabuada do 5, porque ele apresentou resto também. E depois vocês vão encontrar atividades falando sobre o número perfeito, número abundante e o número deficiente. Vamos ver o que são cada um desses números aí, tá bom? Então, lembrando que isso é apenas uma curiosidade. Quando é que um número é perfeito? E eu comecei com o exemplo aqui, o número 6. Será que o 6 é um número perfeito? Então, eu tenho que perguntar, quem são os divisores do 6? Então, toda vez que eu perguntar, eu registro quem são os divisores do número que eu estou trabalhando. Então, eu pergunto, 6 dá para dividir por 1? 6 dividido por 1 dá 6. Registro o resultado da divisão embaixo. O 6 dá para dividir por 2? Dá. 6 dividido por 2 dá 3. Depois o 2, 6 dividido por 3. Eu já tenho o número anotado aqui, já posso parar. Acabou, não preciso perguntar se dá para dividir por 4, por 5, nem nada. Acaba a divisão quando o número já aparece aqui. Qual é a próxima etapa? Eu elimino o número que eu estou trabalhando, eu elimino 6 e pego o resultado que sobrou, o 1, o 2 e o 3, e eu somo esses valores. E aí, na soma, eu vou ver que 1 mais 2 é 3 e 3 mais 3 é 6. Se eu obtive o número que eu estou trabalhando, esse número é chamado de número perfeito. Vamos ver o próximo exemplo, 28. Será que o número 28 é um número perfeito? Vamos encontrar os divisores do 28. O 28 dá para dividir por 1, seu resultado vai ser 28. O 28 dá para dividir por 2, como resultado eu vou obter 14. O 28 não dá para dividir por 3, então eu pergunto para o próximo número. O 28 dá para dividir por 4, vai dar 7. 28 dividido por 5 não dá, não registro. 28 dividido por 6 não dá, não registro. E 28 dividido por 7, opa, eu já tenho 7 aqui, acaba a divisão quando eu já encontro o número aqui, correto? Qual que é a próxima etapa? Eu elimino o número que eu estou trabalhando.
e pego o restante e somo esses valores. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 14, 28. Se o resultado deu o número que você está trabalhando, esse número é classificado como perfeito. O próximo número que nós vamos ver é o número deficiente. Vamos pegar o exemplo aqui, o 10. Será que o número 10 ele é perfeito, abundante ou deficiente? Então, eu pergunto quem são os divisores do 10. Então, eu sei que o 10 dá para dividir por 1, vai dar 10. O 10 dá para dividir por 2, vai dar 5. O 10 não dá para dividir por 3, eu não registro. O 10 não dá para dividir por 4, eu não registro. E o próximo número é o 5, eu já tenho ele aqui, então eu paro. Próxima etapa, eu elimino o número que eu estou trabalhando, pego o restante e somo. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Quando o resultado da soma ele for menor que o número que você está trabalhando, então esse número é chamado de deficiente. Logo, 10 é deficiente. Vamos pegar um outro exemplo aqui para a gente entender. E o 14? Então, vamos perguntar quem são os divisores do 14. O 14 dá para dividir por 1, vai dar 14. O 14 dá para dividir por 2, dá 7. 14 não dá para dividir por 3, eu não registro. 14 não dá para dividir por 4, eu não registro. 14 não dá para dividir por 5, eu não registro. 14 não dá para dividir por 6, eu não registro. E 14 dá para dividir por 7 e ele já está aqui, então eu paro a divisão. Quando eu já encontro o número que já está aqui. Qual que é a regra? Eu elimino o número que eu estou trabalhando, pego o restante e somo. 1 mais 2, 3. 3 mais 7, 10. 10 é menor que 14. Quando o resultado da soma é menor que o número que você está trabalhando, ele é chamado de deficiente. E o próximo número é o número abundante. Por que ele é chamado de abundante? Vamos ver. Então, eu peguei aqui o 12 como exemplo. Pego então e pergunto quem são os divisores do 12. Então, 12 dividido por 1 dá 12. 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. Próximo número seria o 4, ele já está aqui, eu paro a divisão. A regra é eliminar o número que você está trabalhando e somar o restante. Então, vamos somar. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 6, 16. Quando o resultado dessa soma é maior que o número que você está trabalhando, logo esse número é chamado de abundante, correto? Olha um outro exemplo aqui, o 20. Pergunta quem são os divisores do 20. O 20 dá para dividir por 1, vai dar 20. 20 dividido por 2 dá 10. 20 dividido por 3 não dá, eu não registro. 20 dividido por 4 dá 5. Depois do 4 vem o 5. O 5 já está aqui. Quando o número já está registrado, eu paro. Eu retiro aquele número que eu estou trabalhando. Retiro 20 e somo somente o restante. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. E 12 mais 10, 22. Quando o resultado obtido da soma desses valores for maior que o número que você está trabalhando, ele então é chamado de abundante. E vamos ver agora os critérios de divisibilidade. Para que serve isso? Ele serve para poder indicar se algum valor vai ser divisível por outro ou não, sem que você realize a divisão. Como assim, professora? Vamos lá então. Será que os números abaixo aqui são divisíveis por 2? Quando é que eu sei que o número é divisível por 2? Se ele terminou em número par, ele já vai ser divisível por 2. Então, 28 terminou em número par, eu nem preciso realizar a divisão, ele vai ser divisível por 2. O 40 também, lembrando que o 0 no final, ele tem a funcionalidade do número par. Então, o 40, ele é divisível por 2. E o 76 terminou em número par, ele vai ser divisível por 2. O 57, ele não vai ser divisível por 2, porque o 7 é um número ímpar, correto? E qual é a regra para saber se um determinado valor vai ser divisível por 3? Então, a regra é a seguinte, eu somo os algarismos. Se a soma dos algarismos desse número der um resultado múltiplo de 3,
então esse número vai ser divisível por 3. Como assim? Então, olha o 135. Soma-se esses algarismos. 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3 mais 5 é igual a 9. Se o 9 é um múltiplo de 3, então o 135 também será um múltiplo de 3, ele vai ser divisível por 3. Olha o 207. Vou somar 2 mais 0 mais 7. Também vou obter como resultado 9. O 9 é um múltiplo de 3, logo 207 também será um múltiplo de 3. Ele também vai ser divisível por 3. E um terceiro exemplo, 386. Soma-se a algarismos 3 mais 8 mais 6. O resultado dessa soma vai ser igual a 17. O 17 não é um múltiplo de 3, logo 386 também não será um múltiplo de 3. Ele não vai ser divisível por 3. Não vai ser uma divisão exata, correto? E agora o critério de divisibilidade por 4. Qual que é a regra? Os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Então, eu não preciso olhar para todo o resultado, todo o número em si e perguntar se ele vai ser divisível por 4. Eu olho somente para os dois últimos números. Se os dois últimos números for divisível por 4, todo número será divisível por 4. Então, eu já sei que o 28 ele está presente na tabuada do 4. 4 vezes 7 é 28. Logo, 128 vai ser divisível por 4. O 40, os dois últimos números. O 40 está na tabuada do 4. 4 vezes 10 é 40. Então, 240 vai ser divisível por 4. O 532. O 32 está presente na tabuada do 4. 4 vezes 8 dá 32. Então, o 532 vai ser um número divisível por 4. E o 918. Olha os dois últimos algarismos. O 18 não está presente na tabuada do 4. Logo, 918 não será divisível por 4. Quando é que o número vai ser divisível por 5? Esse é o mais fácil de todos. Terminou em 0 ou 5, ele vai ser divisível por 5. Então, o 135 terminou em 5, é divisível por 5. O 200 terminou em 0, vai ser divisível por 5. E o 386 não terminou em 0 ou 5, não vai ser divisível por 5. Quando é que o número vai ser divisível por 6? Quando ele obedece a regra do 2 e do 3 simultaneamente. Como assim, professora? Ele tem que ser um número par, então é a regra do 2, e a soma dos algarismos tem que ser um número múltiplo de 3, para ele obedecer a regra do 3. Então, vamos verificar os exemplos. 144. 1 mais 4 mais 4 resulta em 9. O 9 está na tabuada do 3, é um múltiplo de 3, e o 144 terminou como número par, então o 144 vai ser divisível por 6. Olha o próximo exemplo. Eu somo 4 mais 3 mais 2. A soma deu 9. Então, se o 9 é um múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Se ele é um número que terminou em um número par, então ele obedeceu a regra do 2 e do 3, ele vai ser divisível por 6. E o 207? Ele já não terminou em um número par, eu já nem preciso verificar que ele não vai ser divisível por 6, correto? Mesmo que o resultado da soma dele obedeça a regra do 3, mas ele deixou de ser divisível por 6 porque ele é ímpar. E o critério do 7, se o número é divisível por 7, você pega o número e separa o último algarismo. Separei aqui o 175, separei o 5. Você dobra esse valor aqui, multiplica por 2. 5 vezes 2, 10. Pega o que sobrou, 17, e subtrai o resultado dessa multiplicação. 17 menos 10 dá 7. Se o número obtido ele for um múltiplo de 7, logo esse número será um múltiplo de 7, também será divisível por 7. Olha o segundo exemplo, 553. Elimina então o último algarismo 3, dobra o valor dele. Pega o que sobrou, 55, tira o 6, vai dar 49. 49 é um múltiplo de 7, logo 553 também será um múltiplo de 7, será divisível por 7. A regra do 8, você olha para os 3 últimos algarismos. Se esses 3 últimos algarismos for divisível por 8, então logo todo o valor será divisível por 8, correto? A regra do 9, ela é parecida com a do 3, eu somo os algarismos, o resultado obtido da soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 9. Então, por exemplo, 386 deu 17, 17 não é um múltiplo de 9, então 386
não vai ser divisível por 9. E por 10, quando terminar em 0. Um abraço a todos, fiquem com Deus.